Boa noite, pessoal. E aí, tudo bem com vocês? Hoje a revisão um pouquinho mais tarde, que hoje eu fiquei cheia aí de reuniões com três colegas de vocês, provavelmente eles estão assistindo também a revisão. Tive que pausar aqui o vídeo que tá chovendo forte e tá um barulho alto. Pessoal, vamos lá. Hoje eu vi que a maioria entrou no Kindle 7, né? Que é um Kindle de continuação, que o fundo do dia anterior e o nosso range já haviam sido rompidos e por isso que foi analisado dessa forma aqui. Vamos começar por uma questão. Para quem não sabe, tá? O pessoal que é mais novo ou quem está há pouco tempo no mercado, como eu falo, né? Todo dia a gente aprende com o mercado. Infelizmente, o aprendizado ele dói mais do que, né, no momento que a gente já está sabendo de fazer as coisas, né? Aprender é difícil mesmo, né? A gente vai bater bastante a cabeça até conseguir começar a fazer certo. Hoje, pessoal, nós viemos de um cenário de uma perna de baixa muito grande. Eu até tinha perguntado ontem, né, se alguém sabia, se era uma notícia, mas não. Parece que ele rompeu um pivô lá do diário, por isso que caiu. Mas, Ana Paula, como que você analisa isso? No meu caso, eu olho o vácuo, tá? E eu vi que ele tinha realmente um vácuo, ó. O vácuo é esse aqui, esse espaço, ó, que ele tinha para cair. Deixa eu colocar a linha aqui, ó. Opa. Quando ele rompeu esse suporte aqui, ó, ele tinha todo esse vácuo livre. Quando que o preço para, né? Qual é a análise que eu faço? Quando eu tenho extremidades do meu lado, ó. Aí ele fica trabalhando aqui numa lateralização, né? Quando eu não tenho preço do meu lado, eu não tenho negociações do meu lado, significa que eu tenho um vácuo livre. Se ele acessa essa área, ele vai romper com mais facilidade, tá? É assim que eu analiso um forte rompimento. Só que ontem eu não analisei isso. Sabe quando você faz análise depois que o trade já aconteceu, depois que você já ficou de fora, aí você tira o zoom do gráfico e vê que tinha aquela área para cair? Pois é. Então, foi isso que aconteceu. Um movimento muito forte, mais de 30 pontos. Quando nós presenciamos um cenário como esse, no outro dia, a probabilidade é que o mercado fique mais lateral, porque ele precisa ajustar esse preço antes de continuar a cair ou voltar a subir. Então, gente, é meio que algo que acontece normalmente mesmo. Ele faz, ó, por exemplo, ele veio fazer essa perna de baixa, fez uma lateralização e veio corrigir. Eu até vi, ele bateu na retração aqui de 50% dessa perna. Então, ele vai corrigir o preço antes de continuar, tá? Logo, pensar em uma... Ixi, eu tava com o mouse no outro lado, gente, ó. Aqui ele fez a perna de baixo, fez uma lateralização e veio corrigir. Aqui bateu quase 50%. Aliás, acho que bateu 50% dessa perna aqui, tá? Pelo que eu vi hoje à tarde. Então, beleza. E logo, o que a gente deveria não pensar? Em vendas. Porque, pessoal, a correção é a retração da perna que ele veio. Então, ele vai corrigir esse movimento. Entrar no Kindle 7 é o nosso operacional, sim, mas e o contexto do dia, né? Ah, é operacional, entra. Não pode ser assim, né, pessoal? A gente tem que fazer a análise do tipo, é a melhor entrada? Né? O que está acontecendo? Eu prometi aí para uma colega de vocês que eu vou montar, eu fazia na época que eu estava estudando o diário de trade. Porque aí, pessoal, a gente vai preparado para o outro dia. No diário, chega no final do dia, você vai analisar o que você fez, você vai escrever. Eu sempre fiz no computador, tem gente que gosta de escrever. Eu sempre fiz no computador. Então, eu estou montando uma planilhinha aí de diário de trade, ainda não terminei. Já já eu vou mandar para vocês. Quem não tem, né? Quem ainda não faz isso, para você lembrar do que aconteceu no dia ontem. Ontem foi um dia que o mercado teve uma forte queda. É o melhor dia para eu continuar vendendo? Talvez não seja. Ai, mas deu meu operacional. O que acontece com a nossa mente? Medo de ficar de fora. Aí a gente nem analisa o que está acontecendo, né? A gente simplesmente entra. Mas aí, se a gente for pensar, também, meu, e se ele fosse realmente cair, continuar a queda, né?
Eu já vi cenários que ele continua a cair, mas não com uma queda tão expressiva como ontem, tá? Então eu entendo que vocês viram o trade e simplesmente entraram. Errado não tá, né, gente? Hoje foi o dia do stop. Por isso que na maior parte do tempo a gente tem que tentar fazer o mais correto possível. Porque dias como hoje, mesmo dentro do nosso operacional, eles podem acontecer. O que foi aí que a gente poderia ter evitado esse stop? Entrada no candle 6, tá, pessoal? Por quê, ó? Aqui começou o dia com um doji. O doji é um candle de dúvida, então ele não representa nem os compradores nem os vendedores, ele representa uma briga entre os compradores e os vendedores. Foi acionado a ponta vendedora, fez um pullback acima das médias e engolfou mais de 50% da barra. Olha a VWAP passando acima da 9. O que eu estou configurado? Para venda. Então, eu fiz, gente, um rompimento, um pullback que provavelmente foi na 21 e deixou uma entrada, tá? Então, era o cenário perfeição devido a todo esse contexto, beleza? Aí vocês percebam como é complexo. Por que a maioria não entrou no 6? Não tem pavio e o 5 fechou acima das médias. Então, vocês estavam esperando por quê? Um pullback e uma entrada na compra, né? Talvez analisando o contexto de ontem. Só que assim, pessoal, quando a gente tem esse cenário de candle sem pavio, lembra do que eu falei? Ó, porque é complexo. Dependendo do cenário que ele estiver, ele caracteriza uma exaustão. Olha lá o 40, sem pavio. No final do movimento. No final do movimento é um candle de exaustão. Esse aqui está no meio do movimento. Então, quando a gente vê um padrão de candle, vê uma situação, a gente tem que questionar a mente. Ele está onde esse candle? No final do movimento? Não, ele está no meio de um movimento. O movimento começou aqui rompendo as médias, ó, rompimento, pullback, entrada. Então ele não é um candle de exaustão, tá bom? E aí a gente poderia entrar aqui. Ele pagou 1,5 do candle. Vou buscar 2 para 1. Quando bater 1,5, protege a operação. E aí cada dia mais a gente vê por que tem que usar régua de risco e ganho, por que tem que respeitar as linhas, né? Faz tudo, no final vai fazer tudo sentido para vocês. Se eu projetei a minha régua aí de risco e ganho, quando bater 1,5, eu ia proteger a minha operação. E aí o que ia acontecer? Eu não seria estopado. Ó, por aqui para vocês verem. Ó, essa réguinha ela tá com 2 para 1. Bateu 1,5, eu protejo a operação. Aí o mercado ia me tirar no 0 a 0. Melhor do que ser estopado e não ter a chance de realizar outro trade, né? Qual foi a próxima entrada? Foi aí no candle 12. Aliás, foi no candle 12 que não foi acionado. Me perguntaram aqui, Ana, por que não podia entrar no 10? Olha a VWAP passando acima da 9. Olha o fechamento abaixo da resistência. É o melhor trade? Não é. Então, eu aguardo a configuração, ó. Evita isso aqui, ó. Evita esse 17 aqui, tá? Ó, rompimento, fez um pullback, um doji. Olha a entrada aqui no 12. Não foi acionado, tá bom? Eu sei que tiveram pessoas que pegaram aqui logo no doji, né? Porque o doji está no meio do movimento. Então, ele fez um rompimento, um descanso em um doji. A ponta que for acionada, que geralmente é a ponta que está vindo, né? O rompimento, como veio aqui, ó. Ele rompeu para cima, fez um doji, acionou. Quem estava com stop de 12 pontos não foi estopado. Nós tivemos uma colega de vocês que entrou aqui e teve alguém realizado porque estava com 12 pontos de stop. O melhor trade era aqui no 12, ó, rompimento, pullback, entrada, se ele fosse acionado. Se ele fosse acionado, o que eu tinha na minha frente? A resistência do candle 1 e a 80 descendente. Então, o máximo que eu podia acreditar é que ele fosse testar essa região, tá? É um trade que vale a pena, o risco-retorno dele? Não, porque se eu tenho só esse espaço para realizar um trade, vale a pena fazer isso? Não, mas ele não foi acionado. Aí ele rompeu, fez um pullback acima da VWAP e deixou o 15. Olha lá, 15 foi acionado, aí ele ficou aqui lateral,
Se o stop é um stop de 10 e 12 pontos, não foi estopado, né? Deixa eu ver aqui. Acho que o de 10 também não, né? Porque eu estava com tão pouca liquidez. Deixa eu ver. Não foi, ó, 5 pontos. 10 e 12 pontos não foram estopados, tá? Aí, beleza. Acionou e foi. Ele pagou, né, o risco desse candle 15, tá bom? Foi acionado. Olha a diferença aí. Mas a mesma situação, né, pessoal? Aqui eu tenho médias a serem testadas, resistência a serem testadas. O meu alvo, no máximo, seria até 80, tá bom? Aí, no caso, acho que ia pegar 1 para 1 do risco, né? Aqui, tá bom? Mas aí, vamos olhar assim, pessoal, racionalmente. Nós estamos dentro do range do primeiro candle. É o melhor trade? É melhor pegar e ir embora. Isso que é melhor. Pega, desliga o computador e vai embora. Porque você está percebendo, é um mercado cheio de pavio, cheio de sobe e desce. A gente querer operar aí no meio é muito difícil, tá? Ainda mais, ó, se nós aqui em 10 minutos estamos enxergando esse cenário todo confuso, imagina num tempo gráfico menor, né? Então, não era uma boa entrada aí dentro. O melhor é aguardar sair do range, e ele não saiu até a hora da tarde, né? Explodiu aqui no final, nos 14, né? E aí, beleza, imagina, se eu entrei no 15, já tinha saído aqui nessa volta do 24, aí ele rompeu para baixo, fez um pullback, deixou uma entrada mais, ó, acima do suporte, né? Aí, ó como que é difícil enxergar, não é simplesmente entrar no trade. Olha como é difícil você analisar tudo. Aqui, agora que o mercado está pronto, eu tô vendo um fundo mais alto do que o outro. Ó, eu tô vendo aqui é um fundo mais baixo, aqui é um fundo mais alto. Por que que eu ia vender aqui, né? Esse candle sem pavio também está no meio do movimento. Eu estou falando como se o cenário tivesse volume, mas a gente sabe que à tarde não tem volume, né? Então, não seria uma boa venda, porque aqui eu tenho um fundo mais alto, né? Olha essa rejeição aqui do 27. Ele já rejeitou esse fundo. Olha o tanto de coisa que eu estou enxergando agora, né? E aí, esse horário, 1h30 da tarde, a gente acha que a nossa mente vai estar boa para fazer uma análise dessa, para olhar todos esses fatores, rejeição do suporte, fundo mais alto que o outro, não é bom realizar operações aí, tá, pessoal? Por mais que ele bateu e engolfou e começou a subir, tá subindo sem volume. É um cenário de dúvida, tá? Opa, deixa eu puxar aqui. É um cenário de dúvida. Então, qual seria uma entrada válida aí, né? Depois que ele cruzou a 80, ó. Se tivesse volume, tá, pessoal? Tô falando como se o cenário tivesse volume. Deixa eu puxar para cá. Aí você operaria mesmo dentro do range, Ana? Sim, porque agora ele já rompeu a 80, fez o que ele precisava fazer, fez um fundo mais alto que o outro, ó. Ele está me mostrando que ele está subindo, que ele está indo lá para cima. Então, ó, depois que ele fez esse rompimento das médias, um pullback acima das médias e deixou 2 candles da mesma cor aqui em cima, teria entrado, tá? Mas é isso que eu quero que vocês entendam, né, pessoal? Eu percebo assim que, mesmo quem está mais tempo, né, comigo, tem cenários novos que está causando muita dúvida na cabeça de vocês. Então, não é simplesmente ver a entrada e entrar, é analisar o contexto. Eu falo isso, gente, porque eu já vi Stormer tendo dificuldade de analisar o gráfico, o Ogro, o próprio Palex, né, tomando stop assim que, tipo, a gente fala, ué, eu não faria isso. Então, o mercado ele é bem complexo, até para quem já está há muito tempo no mercado. É um treino diário, não tem jeito. A gente tem que aprender a analisar o contexto, analisar o candle, se questionar, é a melhor entrada, não é? É um dia bom para operar hoje? Eu falei para alguns alunos hoje, o Bruno Moll, ele falava assim, o dia começou com doji, nem opera, porque vai ser um dia difícil, tá? Então, fica aí a reflexão hoje, né? A gente vem desse cenário. No tempo gráfico maior, pessoal, essa parte em um dia lateral é ruim, porque os candles são muito grandes, tem uma alta volatilidade, né? Então, o stop é um pouquinho dolorido, né? E o risco retorno não é bom também.
Então, se você identificou que está um dia chato, a sua mente está confusa, você não está conseguindo encaixar o trade na mente, sai, para de operar, vai fazer outra coisa, né? A mente, você tem que ler e falar. Olha, é a minha entrada, sem nenhum não. É a minha entrada, então eu vou entrar com tranquilidade. Eu sei que vocês fizeram isso hoje no set, né? Mas esqueceu de analisar o contexto de ontem. Com a perna de ontem, dificilmente ele ia dar uma boa venda hoje, tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã tem mais. Vamos focar no. Eu falo isso, né? O índice foi muito legal hoje também. Ficou amanhã lateral, mas deu um trade no 15 minutos. Mas eu vou focar com vocês no dólar, porque a gente sabe que o dólar ele é muito técnico, né? Então, para passar aqui a revisão, eu vou preferir que vocês foquem o operacional no dólar para que ele fique cada vez melhor aí na mente de vocês, tá bom? Uma boa noite para todos e até amanhã.